Pessoal, como de costume, a nossa aula está sendo gravada. Hoje nós iniciaremos então o estudo aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que a matéria do primeiro bimestre será o Estatuto do Idoso e a matéria do segundo bimestre será o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um tema extremamente importante, é um tema que tem toda a sua função social bastante clara, é um tema que traz a cada um de nós a garantia e a esperança de um futuro melhor. Hoje nós somos o presente, né? O presente daquele futuro que era esperado pelos nossos pais e pelos nossos avós. Com certeza eles pensaram, quando meu neto for adulto, quando meu filho crescer, ele terá um futuro melhor do que esse meu. E hoje nós temos aquele futuro, que para nós é o presente. Para os nossos filhos, para os filhos que vocês ainda terão, para as presentes e futuras gerações, a existência do Estatuto da Criança e do Adolescente ela é fundamental para que esse futuro, parece que sempre tão distante e tão desejado, de fato um dia aconteça. Se nós não garantirmos o desenvolvimento saudável, o desenvolvimento equilibrado, o desenvolvimento nos termos daquilo que a lei garante às nossas crianças e adolescentes, talvez eles não terão um futuro melhor. Porque o futuro quem constrói são os seres humanos, o futuro quem constrói são as pessoas. As nossas ações no presente vão refletir no futuro dos outros. Então, sobre esse aspecto, sobre essa pequena introdução, é onde nós então estudamos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tratando do tema, logicamente que nós temos que observar que o Estatuto da Criança e do Adolescente nada mais é do que a garantia real de que os direitos que já estão previstos na Constituição Federal sejam de fato efetivados. E com isso, né, a Lei 8.069/90, ela vem 2 anos após a publicação da nossa Constituição Federal, né, a Lei 8.069/1990, vem dispor sobre a criança e o adolescente, ou seja, uma legislação capaz, uma legislação que traz aí parâmetros mínimos essenciais à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O próprio artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família e da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Não é só uma prioridade, mas é uma absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, a partir do momento que o artigo 227 da Constituição Federal garante todos esses direitos às nossas crianças e aos nossos adolescentes, é imprescindível que todos nós, como cidadãos, assumamos então essa responsabilidade, né? Possamos aí de uma forma concreta, de uma forma eficaz, colaborar, contribuir para a formação das nossas crianças e os nossos adolescentes. Aqui ainda, se nós observarmos o que diz o artigo 227, o que diz todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, com certeza nós vamos aí observar e vocês vão verificar novamente o quanto essa legislação ela é garantista, o quanto esta legislação ela prevê meios, ela prevê condições da efetivação desses direitos, ou seja, ela vem determinar fatos e circunstâncias
que devem sempre ser observados como garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Um outro fato relevante aqui a ser analisado é que, por mais que não faça parte da nossa realidade, por mais que não esteja aí aos nossos olhos, de fato, muitas crianças são negligenciadas. Muitas crianças são vítimas das mazelas das famílias. E isso sejam por vários fatores. Muitas crianças são vítimas de agressões e morrem em razão dessas agressões. E isso é independente de classe social, isso é independentemente da renda familiar, e isso é independente da instrução daqueles que têm a obrigação legal de cuidar e zelar por essas crianças. E por que eu digo isso? Porque os noticiários, eles vão mostrar, talvez com mais ênfase, quando isso acontece numa criança que está ali numa família rica, numa família que tem posses. Mas quantas crianças que vivem, às vezes, sem essa mesma exposição social, também são vítimas dessas mesmas ações. Então, esse é um fato que nós devemos considerar. Quantas crianças dependem do Estado para comer? Quantas crianças dependem da família para não serem ali negligenciadas, agredidas por outras pessoas próximas? Quantas crianças ainda são expostas, né, à prostituição infantil no Brasil? Quantas crianças passam fome? Quantas crianças ainda não têm a condição de estudar? E em tempos de pandemia tudo isso ficou pior. Quantas crianças não têm vestuário, não têm acesso à cultura, não têm acesso ao mínimo existencial garantido pela Constituição Federal? E isso parece tão distante de nós, né? Mas se nós abrirmos os olhos e começarmos a ver de fato onde essas crianças estão, nós vamos ver que elas estão muito mais próximas de nós do que nós podemos imaginar. Em muitos projetos sociais, nós vamos poder observar essas questões. Tudo aquilo que está muito próximo de nós, será possível verificar a garantia e a necessidade da efetivação de fato do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um fato que é extremamente importante é a questão de que a divergência ela faz parte da evolução. E quando eu digo que a divergência faz parte da evolução, é porque as grandes revoluções nasceram da academia jurídica. As grandes revoluções nasceram do prisma do debate de ideias. Não é o embate. Embate é a briga, é a oposição. O debate ele está no campo das ideias, no campo da discussão saudável. Mas hoje o que se vê não é o debate, é o embate, é a briga, é a oposição, né? É o radicalismo, independentemente de qual lado esteja, né? E isso nós devemos combater. Nós que estudamos o direito devemos combater qualquer tipo de radicalismo. Nós devemos combater qualquer tipo de intolerância. E o quanto isso aumentou, e o quanto isso ocorreu durante a pandemia. Seja aí o aumento da criminalidade em mais de 20% contra as mulheres, seja o fato, né, das crianças estarem fora das escolas, seja o fato das crianças não terem esse mesmo princípio aqui da absoluta prioridade na vacinação contra o Covid, e não teve porquê. Não sei se vocês pararam para pensar, por que as crianças foram negligenciadas? Porque a vacina não era recomendada para elas. Ou seja, hoje quem está, né, sobre a maior condição de fragilidade em razão do Covid são as crianças. Os adolescentes, a partir dos 12 anos, já começaram a ser vacinados, mas as crianças ainda não. E as crianças já, houve aí a determinação, né, da Secretaria de Educação do Estado, para que essas crianças voltassem para as escolas, sem serem vacinadas, sem efetivos protocolos de segurança, né? Então, ou seja, todos esses aspectos eles são necessários a serem debatidos. Pode concordar, pode não concordar, mas é importante que eles sempre sejam debatidos. Tratar desses temas é fundamental para que, de fato, os direitos sejam efetivados,
né, para que, de fato, essa absoluta prioridade no atendimento de crianças e adolescentes, seja em relação a políticas públicas, seja em relação à saúde, seja em relação a todos os aspectos, não seja negligenciado, principalmente pelo Estado, para que o Estado cumpra a sua função social, para que o Estado aplique corretamente o dinheiro. E aí vem uma pergunta. Alguém parou para pensar, durante todo esse tempo que as escolas ficaram paradas, que não se forneceu merenda escolar, que os projetos sociais que em muitos municípios existem, como aulas de artes marciais, como aulas de balé, aulas de música, aulas de teatro, né, escolinhas de futebol, não aconteceram. Onde é que esses recursos foram aplicados? Esses recursos estão guardados, esperando o retorno dessas atividades presenciais para serem aplicados em prol das crianças e dos adolescentes, né? Alguém aqui já participou ou sabe qual é o trabalho do Conselho Municipal da Criança do seu município? Quem é que compõe esse Conselho Municipal da Criança? Né? Ele é composto, sim, por pessoas técnicas, ele é composto por cidadãos, ele é composto também por conselheiros tutelares, ou seja, aqueles que de fato decidem onde os recursos financeiros serão aplicados em prol das crianças e dos adolescentes de um município. Então são tantas demandas aí que nós devemos observar, são tantas questões que devem ser analisadas em relação às crianças e os adolescentes, isso que nós nem falamos ainda efetivamente dos direitos das crianças, nós não falamos dos deveres das crianças, nós não falamos das polêmicas que envolvem, por exemplo, o fato da redução da maioridade penal. Então, olha quantos temas aí devem ser sempre debatidos, devem ser esclarecidos a toda a sociedade, começando, lógico, por cada um de nós. É importante dizer que hoje a legislação inerente aí à criança e ao adolescente, ela é uma legislação já em destaque, né? O direito da infância e da juventude já é um direito ali, mesmo que exista uma inter-relação entre outros ramos do direito, como por exemplo aí a Constituição Federal, como por exemplo o direito civil, como por exemplo o direito do trabalho, como por exemplo o direito ambiental, né? Ou seja, ela é já uma legislação esparsa, ela é já uma legislação que deve ser estudada mediante uma ciência autônoma. Quando nós falamos em direito civil, nós falamos sobre o direito de guarda, nós falamos sobre o direito de alimentos à criança, né? Ao direito dessa criança não ser abandonada materialmente, não ser abandonada intelectualmente por quem seja ali o seu responsável legal. Né? Quando nós falamos, por exemplo, em direito do trabalho, nós falamos sobre o direito do estagiário, nós falamos sobre o direito, né, da pessoa estar ali no ambiente de trabalho, de ser o aprendiz no ambiente de trabalho, da segurança jurídica garantida pelo direito do trabalho às crianças e adolescentes que não podem ser submetidos a atividades perigosas, insalubres ou noturnas. Então, quando nós falamos, por exemplo, do direito ambiental, onde o artigo 225 da Constituição Federal garante, né, uma natureza equilibrada para as presentes e futuras gerações. Então, sobre todos esses aspectos é onde nós aí observamos, então, né, as hipóteses garantidoras do direito da criança e do adolescente, aplicados, logicamente, aí sobre esse fundamento. Logicamente que, assim como todas as normas, o direito da infância e da juventude também evoluiu com o tempo, né? Antes nós tínhamos o Código de Menores, e o Código de Menores nada mais era do que um título, né? Nada mais era do que um estigma contra crianças e adolescentes. Ele só era aplicado a crianças e adolescentes que estivessem em condição de infratores, que fossem pobres. Então, a nós, operadores do direito, quando nós ouvimos, por exemplo, né, aquele termo, ele é um de menor, não é só porque está errado a forma da pronúncia, a concordância, não é só por isso que nos dói, né?
porque ou é maior ou é menor, não é de maior, nem de maior, nem de... Não é nada de ou é maior ou é menor e só. Mas não é por isso que nos dói. É porque ainda existe essa conotação extremamente pejorativa, extremamente estigmática, de que o menor é a criança marginalizada, é a criança pobre, é a criança sem oportunidades, né? E isso não é uma verdade, né? Hoje, e ainda bem que esse termo foi legalmente substituído por criança e adolescente. Então não existe mais essa questão, ou é menor de idade, né? E ser menor de idade é toda pessoa menor de 18 anos, dos quais se compreendem a criança e o adolescente. Então, são situações e circunstâncias como essa, né, que determinam aí, por exemplo, a criação das varas da infância e juventude. Ou seja, a criação, né, de um órgão, de uma parte do Poder Judiciário, extremamente aqui dedicada ao conhecimento, à expertise, né, na defesa do melhor interesse da criança e do adolescente. O grande problema é que ainda nós temos, né, que considerar o fato de que, por vezes, esses direitos, o direito da criança e do adolescente não é garantido conforme deveria. Então, essa é uma outra perspectiva que nós temos a respeito desse tema, ou seja, a efetiva garantia, ou seja, que saia do aspecto da legislação e invada a vida concreta dos seres humanos, né? O artigo 1º desta lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, da Lei 8.069/90, diz que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e adolescente. Então, ele traz no próprio bojo da lei o princípio da proteção integral. E é um dos princípios mais importantes aí estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente passa a ser um sujeito de direitos, passa a ser alguém que tem voz, que tem vez, considerado como um cidadão, o que não acontecia, por exemplo, na vigência do Código de Menores, né? Eles não eram titulares de direitos. O direito era aplicado sobre eles e não levava em consideração qual era o seu melhor interesse. Nós tínhamos a FEBEM, nós tínhamos a Fundabem, ou seja, nós tínhamos instituições que eram parecidas com o cárcere. E esses institutos foram substituídos pela casa-abrigo. Essas crianças e esses adolescentes, quando se encontram em condição de vulnerabilidade, em condição de ameaça, elas devem ser, logicamente, ali socorridas, acolhidas pelo Estado. E a casa-abrigo nada é melhor do que ela para, com essa premissa, poder agir deste modo. Então, sobre todos esses aspectos, é onde nós, então, aí, né, observamos a aplicabilidade existencial do princípio da proteção integral. Ou seja, criou-se um modelo aí de exercício da cidadania, uma vez que chama a sociedade para buscar soluções para os problemas infanto-juvenis. Então, agora, a partir deste fato, nós temos o princípio da proteção integral e nós temos os subprincípios que estão aqui correlatos a este princípio maior. Então, sobre todas essas questões, é onde nós temos que sempre observar o fato de que as crianças são todas as pessoas até 12 anos incompletos, né? E a melhor doutrina ligada aí às crianças e aos adolescentes ainda vai dividir essa infância em primeira infância, segunda infância, né? E aos adolescentes, todas as pessoas com 12 anos completos até os seus 18 anos incompletos. Então, ou seja, a partir desses dispositivos legais é onde nós conseguimos, então, observar aí a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precisa de adequações? Precisa. Né? Precisa de atualizações? Também precisa. Mas ainda é uma das melhores legislações, né? Ou é a legislação que mais reflete, né,
os direitos internacionais das crianças, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, né? Tratando um pouquinho da Declaração Universal dos Direitos da Criança, se nós buscarmos aí, fizermos uma busca rápida pela internet, nós vamos observar aí questões extremamente importantes. Ou seja, fatos que são que têm uma relação concreta e real sobre esse aspecto. Então, quando nós, por exemplo, aí abrimos a Declaração Universal dos Direitos da Criança, né, nós vamos ver que ela é de 20 de novembro de 1959, Declaração Universal dos Direitos da Criança, ou seja, pela Unicef. Direito à igualdade sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Direito à especial proteção para o seu desenvolvimento físico e mental e social. Direito a um nome e a uma nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe. Né? Quando nós pensamos na criança e no adolescente, a família não pode ser desprezada. A família deve ser objeto de proteção de igual forma. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança, física ou mentalmente deficiente. Né? Tudo isso são os tópicos aqui da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito de ser socorrido em primeiro lugar nos casos de catástrofes. Direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Então, para vocês verem, né, as premissas que são aí, as garantias quando se trata de criança e de adolescente. Então, sobre todos esses aspectos, nós vamos aí observando, nós vamos compreendendo aqui a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando nós pensamos, como eu disse agora há pouco, nos subprincípios que envolvem também as crianças e os adolescentes, são os subprincípios ligados ao adolescente infrator, né? Quando nós tratamos desses subprincípios específicos ao adolescente infrator, nós temos o princípio da brevidade, ou seja, se a este menor infrator, né, tiver que ser aplicado uma medida, né, corretiva nos termos da lei, né, ou seja, em razão da prática de um ato infracional, tiver que ser aplicado, né, uma medida extremamente importante, chamada de medida socioeducativa, que esta seja o mais breve possível. Que esta seja a excepcionalidade, a regra, e que ela seja aplicada em respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Entendam que nós sempre seremos pessoas em desenvolvimento. Nós sempre estamos desenvolvendo. Nós passamos do estado de criança para o estado da adolescência. Nós passamos do estado da adolescência para o estado adulto. Nós passamos de desempregados para empregados, para estudantes, para formados, para profissionais liberais, para concursados, né? Passamos de solteiros para compromissados, para casados. Passaremos aí de casal para pais. Então, nós sempre estamos em desenvolvimento. E todo desenvolvimento, logicamente, que ele leva aí a uma dificuldade, a compreensão do seu lugar no espaço nesse novo momento da vida em que cada um de nós vivemos. Então, sobre todas essas circunstâncias, é onde nós vamos aí observando essas garantias reais nos termos da lei, né? Essas garantias específicas aí sobre o fato extremamente importante que está diretamente relacionado à criança e ao adolescente. O artigo 227, parágrafo 3º, ainda diz
que o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos, e dentre esses aspectos, a aplicação desses princípios correlatos. Ou seja, que eles não podem ser considerados princípios norteadores do direito da infância e da juventude, mas são princípios especiais e importantes para a garantia desses direitos. A brevidade, ela está relacionada com a duração razoável da prisão cautelar, da aplicação dessa medida socioeducativa. A excepcionalidade tem relação aí bastante semelhante com a do processo penal, sobre a presunção de inocência, que dá ensejo ao caráter excepcional das medidas cautelares restritivas de direitos. Se o réu é inocente até a sentença condenatória definitiva, logicamente a prisão cautelar somente pode ocorrer em situação excepcional, como assim a internação dessa criança ou desse adolescente também deve acontecer somente em situação excepcional. Condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nesse cenário específico aí da privação da liberdade do adolescente, entende-se a preocupação do constituinte, ou seja, do legislador constituinte lá da Constituição Federal de 88, que a segregação pode afetar gravemente a formação da personalidade do jovem. Aliás, a privação da liberdade é capaz de modificar até mesmo a personalidade de um adulto. Portanto, com muito mais força fará no tocante ao menor de 18 anos. Por isso, a orientação ao juiz é tríplice, ou seja, ao impor uma internação, observe que se trata de uma pessoa em desenvolvimento físico e mental, de modo que a privação da liberdade precisa ser excepcional e breve, ou seja, o mais breve possível, a fim de que essa criança, desse adolescente, retorne para a sua família de forma rápida e de forma eficaz. A uma família que se encontre também, agora talvez mais organizada do que quando essa criança ou esse adolescente dela saiu. Então, sobre todos esses aspectos, a partir do momento em que nós temos o princípio da absoluta prioridade e do superior interesse, nós estamos diante também da responsabilidade do Estado em ter políticas públicas extremamente eficazes, né, no cuidado, na proteção das crianças e dos adolescentes. E quando tudo falha, quando tudo atinge a sua ineficiência, cabe ao Poder Judiciário. Né? Até porque o legislador demora anos e anos aí para atualizar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já deveria ser atualizado, mas ainda não foi como deveria. E quando faz, às vezes comete erros. E esses erros somente o Judiciário, que por vezes também é omisso no controle dos procedimentos e processos em trâmite nas varas da infância e juventude. Eu digo vezes, porque é uma exceção. A regra é de que nós temos, de fato, um poder judiciário capaz e competente na pessoa dos profissionais multidisciplinares, né, na pessoa de juízes, na pessoa de promotores, extremamente competentes aí para a proteção das crianças e dos adolescentes. É função institucional do Ministério Público zelar pelas crianças e pelos adolescentes. Essa estrita observância do Poder Judiciário, ela está diretamente relacionada com a lei. Ou seja, é indispensável que o Poder Judiciário, de forma concreta, de forma eficaz, consiga lidar com processos, com lides, com demandas judiciais que envolvam as crianças e adolescentes e possam compreender dos fatos, extrair que as crianças e adolescentes são titulares de direitos. E o melhor interesse deles deve prevalecer, inclusive, sobre os interesses dos pais e dos representantes legais. É importante aqui dizer ainda que quando nós temos um judiciário eficaz, fiel ao cumprimento da lei, com certeza crianças aí têm uma melhor abordagem. E abordagem sempre complicada, porque crianças, por vezes, em processos de divórcios, são utilizadas para ferir o cônjuge oposto. Né? A elas é praticado, por exemplo, a alienação parental, que tem aí como, né, finalidade agir, né, trazer ali
sofrimento ao cônjuge oposto, né, por meio de utilização dessa criança ou desse adolescente. Então, sobre todos esses fatos, né, esses princípios, tanto o princípio do superior interesse da criança e adolescente, eles têm uma conotação histórica também, em momentos específicos da humanidade onde eles surgiram. Né? E citam-se aí dois julgados do juiz Mansfield, de 1763, envolvendo medidas semelhantes a que nós temos hoje de busca e apreensão do menor. Né? Olha só, ainda traz aquele resquício ali do Código de Menores. Né? A busca e a apreensão naquelas hipóteses que nós vemos aí hoje em dia de pais de nacionalidade diferente, onde existe o sequestro por um dos pais e essa criança é levada para fora do Brasil e por anos, né, seja a mãe ou o pai, não pode, ou de forma que se dificulta pela legislação estrangeira que ele tenha acesso com o seu próprio filho. Nós podemos citar aí, por exemplo, o caso Rex versus Delaval, né, e o caso Blitz, que são conhecidos do direito costumeiro inglês, pessoal. É bastante diferente, né? O direito costumeiro inglês, americano, com o direito brasileiro. Lá os costumes têm uma força muito maior, às vezes, do que até a própria lei. Né? Por isso que eles sempre citam casos de julgamentos que servem de parâmetros para julgamentos de casos posteriores. E nesses precedentes aqui, é onde houve aqui a consideração da primazia do interesse da criança, o que era mais próprio para ela, né? Cito aqui ainda um outro caso, que é o julgamento de Consuelts versus Edix, né, da Corte da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que havia uma disputa de guarda de uma criança numa ação de divórcio, em qual o cônjuge mulher havia cometido um adultério. E olha que decisão importante, olha que decisão justa. A corte considerou que a conduta da mulher em relação ao marido não estabelecia ligação com os cuidados que ela dispensava à criança. E naquela oportunidade foi introduzido naquele país o Tender Use Doctrine, na qual considerava, em razão da pouca idade da criança, precisava dos cuidados da mãe, do seu carinho, da sua atenção, e que ela seria a pessoa ideal para dispensar tais cuidados e assistência. Imputar uma conduta a um dos cônjuges como forma de tirar dele a guarda dos filhos hoje, logicamente não é mais algo admissível pela justiça. Como eu disse, é o melhor interesse dessa criança. E esse interesse não é baseado somente em questões econômicas, né? Esse interesse é baseado em N fatores, da qual ali aquele que deterá a guarda deverá aí prover essa criança, né? Como sim a oferecimento material, né? É importante sim que ele tenha condições financeiras também de criação dessa criança. É lógico que não vai criar sozinho, porque o outro cônjuge deve custear também ali a sua cota parte de responsabilidade. Nós temos ainda o fato aqui da guarda, que hoje a regra do Brasil é que a guarda seja compartilhada, né? Doutrinariamente vocês vão encontrar três tipos de guarda. A guarda unilateral, que é aquela mais comum, onde um dos pais tem a guarda e o outro tem direito à visita. Nós temos na doutrina também ali a indicação da guarda alternada. E essa guarda, eu já adianto que ela não existe no direito brasileiro, que é aquela onde a criança viveria uma semana, 15 dias na casa de um pai, uma semana, 15 dias na casa do outro, né? E isso, logicamente, é muito prejudicial para a criança, porque ela perde uma referência de lar, ela perde uma referência de educação, cada um vai educar do seu modo, né? Em cada casa vai ter costumes diferentes. Numa casa tem horário para comer, tem que comer na mesa, não pode usar celular enquanto come, na outra casa pode tudo. Come besteira, não tem uma alimentação adequada, saudável, né? Não tem limites, não tem regras, não tem responsabilidades impostas à criança. Então a guarda alternada não ocorre legalmente no Brasil. Não existe previsão legal da guarda alternada no Brasil, por ser reconhecida como prejudicial ao desenvolvimento da criança e do adolescente. E a guarda compartilhada, que é aquela onde, por mais que a criança tenha uma casa, vá viver com um dos pais, ambos têm responsabilidade contínua e constante na criação do filho. Logicamente que a guarda compartilhada só funciona, né,
quando os cônjuges conseguem conviver, quando os cônjuges não se tornam inimigos, como a gente vê aí costumeiramente. E a Declaração Universal dos Direitos da Criança, lá de 1959, conforme eu já li aí, pelo menos os tópicos principais para vocês, ela foi a primeira vez, foi nela que surgiu pela primeira vez o termo superior interesse da criança. Quanto aos outros princípios, nós já aqui tocamos nesse assunto, né? Nós temos outros princípios também relativos e aplicáveis às crianças e aos adolescentes, como, por exemplo, o que diz o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, que trata do princípio da dignidade da pessoa humana, que é considerado como um macro-princípio de valor nuclear da ordem constitucional, da qual demonstra ali uma preocupação extremamente importante com a promoção dos direitos humanos, da justiça social e, logicamente, que irradiam aí para todos os outros demais princípios. O artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente vem dizer que considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente o estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos, conforme aquelas hipóteses que eu já trouxe aqui para vocês em aula, como, por exemplo, a aplicação aí de uma medida socioeducativa, né, por exemplo, de 3 anos, a um adolescente que, durante ali o processo, completa os 18. Então, pode ser que ele fique até os 21 anos, tutelado, com a liberdade restrita, né, lá na casa-abrigo, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso pode acontecer, né? Nós sabemos que são excepcionais essas hipóteses, mas elas podem acontecer. Na doutrina ainda vocês encontrarão marcos diferentes aí sobre crianças e adolescentes, né? Alguns debatem que criança seria todo ser humano até os 7 anos. Alguns dizem que até os 11, outros dizem que até os 13. E aí o Estatuto da Criança e Adolescente firmou um posicionamento concreto de que criança é toda pessoa até 12 anos incompleto. Nós temos alguns critérios aí que acabam não se condicionando bem, como, por exemplo, aquilo que diz o artigo 217-A do Código Penal, quando trata do estupro de vulnerável. Naquela hipótese, considera-se o estupro de vulnerável quando a pessoa tem até 14 anos de idade. Né? Ele não se funda sobre os mesmos aspectos, eu entendo até que deveria, mas por um critério protecionista a mais, ele até aumenta, né, aí a idade do vulnerável na condição dos crimes previstos ali no artigo 217-A. Então, por exemplo, o estupro de vulnerável, né, ou seja, onde se consideram as crianças, seria a toda pessoa incapaz ou aquele que tem até os seus 14 anos de idade, é considerado como estupro de vulnerável. E nesses crimes é bastante difícil a apuração do fato, porque, como nós sabemos, o estupro pode não deixar vestígio, né? Com a nova redação ali do artigo 217, né? E, logicamente, também dos demais artigos relacionados ao estupro, os crimes contra a sexualidade, nós sabemos que o estupro já não depende mais de contato físico, o estupro já não depende mais de conjunção carnal. Então, no estupro de vulnerável, que não deixa vestígio, né, é muito difícil a apuração deste crime, levando-se em consideração muitas vezes somente a palavra da criança associada, né, a outros aspectos. E aí então que nós temos toda essa distinção. O artigo 228, ele diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Então quer dizer que o menor de 18 anos, por mais grave que seja a conduta praticada, né, por mais que ela esteja previsto na legislação incriminadora, a ele não é considerado como um crime, mas sim como um ato infracional. A ele não se aplica a pena, aplica-se medida socioeducativa, talvez aí na busca de restabelecer, né,
à necessidade da convivência dele em sociedade, talvez como meio de restabelecer a educação que ele não recebeu no seio familiar. Então, por todos esses aspectos, por todas essas hipóteses, né, é onde nós aí observamos critérios específicos para a compreensão desses direitos, para a compreensão da necessidade desta proteção, né? Então, aos menores de 18 anos não se aplica a pena, aos menores de 18 anos, independentemente da conduta ilícita por eles praticada, não há que se falar aqui em prática de crime. Há que se falar em ato infracional. Crianças e adolescentes versus menor, que é exatamente aquilo que eu disse para vocês, ou seja, é esse critério, é essa conotação pejorativa, né? De acordo com a doutrina do André Karst Kaminski, ele diz que o menor, como era identificada a criança pobre brasileira, sempre ocupou um lugar de desprestígio na nossa sociedade, colocado em situação de dependência, sem o exercício natural de direito, ou seja, sempre encarado como um verdadeiro coitadinho e um objeto necessário da tutela penal, né? Nesse sentido, as categorias jurídicas de criança e adolescente enquanto sujeito de direitos foram inauguradas pelo legislador constitucional, que as tratou pela primeira vez por sua condição de seres humanos plenamente equipados de potencialidade nas relações sociais. A palavra menor, em regra, sempre foi objeto de estigmatização, de rotulagem, significando o filho dos outros. O menor era a clientela da Funabem e da Febem. Segundo ainda o Severino, menor aplicar-se a garota ou garota pobre. Chamar remediados e ricos de teens é chique, mas decididamente jamais usar teens para o pobre. Então, ou seja, aquele a quem se tem dó ou pena por ser sua situação de incapacidade. Nunca chame ninguém de menor. O Código de Menores, a rigor, não passava de um Código Penal do menor, uma vez que suas normas tinham mais um caráter sancionatório do que protetivo ou assistencial, como ocorre hoje em dia. Trouxe a doutrina do menor em situação irregular, quando poucas foram as modificações. Era o tempo do menor abandonado, do menor delinquente, expressões que estigmatizavam crianças e adolescentes e que ainda hoje albergam uma espécie de ranço quando se ouve ele é de menor. A excepcionalidade, mais uma vez aí, da aplicação do ECA a esses dispositivos legais aos maiores de 18 anos só se aplica, mais uma vez lembrando, só se aplica quando houver aqui que se falar na aplicação de uma medida socioeducativa. E olha só o que diz aí o Nazir e o Rodolfo Milano. Temos como melhor interpretação aquela que admite a aplicação da medida socioeducativa ao adolescente, mesmo que venha ele, no decorrer do processo de apuração do ato infracional ou no decorrer da própria medida aplicada, alcançar os 18 anos de idade, seja qual for a medida socioeducativa, respeitada, entretanto, a idade limite para aplicação, ou seja, aos 21 anos de idade, em consonância do que diz o próprio artigo 121, parágrafo 5º do Estatuto, dispondo sobre a medida mais grave, ou seja, a internação deste adolescente, pessoal. Artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades às que lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Eu frisei aqui 3 termos extremamente subjetivos
metafísicos, que é esse desenvolvimento mental, moral e espiritual. Logicamente que o termo moral e espiritual vai depender do seio familiar em que essa criança estiver inserida. Vai depender dos princípios norteadores desta própria família, né? E eles devem ser garantidos. Então, se ele é, por exemplo, de uma família, né, que tem na sua matriz religiosa as religiões africanas, que assim sejam respeitados os seus dogmas, os seus cultos, como se ele for de uma família evangélica, como se ele for de uma família que segue a doutrina espírita, católica, não importa, protestante, ou simplesmente se ele for de uma família que não segue religião nenhuma. O que deve aqui existir é o respeito à integridade. Se essa criança de uma família que segue uma determinada região decidir seguir outra, que seja seu direito respeitado. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes. E esse esboço histórico aqui que nós vemos sobre as crianças, sobre os adolescentes, né? Aqui fica uma citação importante, que é, por exemplo, da lei do ventre livre. Né? O que foi a lei do ventre livre? Com certeza vocês estudaram essa lei em história. Né? A lei do ventre livre dizia que todas as crianças que nascessem a partir daquela data de mães escravas seriam livres pelo nascimento. A lei do ventre livre, né, a lei 2040 de 1871, foi promulgada pela princesa Isabel, considerando livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir daquela data. Então vejam aí a importância desta lei. Ela acabou sendo superada pela própria abolição da escravatura. E aí não havia sentido da existência dessa lei. Mas é uma lei extremamente importante. Né? Quando nós pensamos, então, sobre essa proteção da criança, do adolescente, nós devemos lembrar também, por exemplo, da roda dos enjeitados, que era um local onde as crianças eram colocadas para que fossem abandonadas e, ao mesmo tempo, acolhidas em mosteiros, por religiosos. Desde a antiguidade, em praticamente todas as sociedades, o abandono ou a exposição de crianças e até mesmo o infanticídio eram práticas comuns. Nesta época, a família estava sob a autoridade do pai, o qual tinha o direito de vida e de morte sobre seus filhos. Por exemplo, para os romanos, o direito à vida era outorgado em um ritual, geralmente pelo pai, que tinha direitos ilimitados sobre seus filhos. O recém-nascido era depositado aos pés de seu pai, e se ele desejasse recolhê-lo, tomava em seus braços. Se o pai saía da sala, a criança era levada para fora da casa e exposta na rua. Se a criança não morria de fome e de frio, pertencia a qualquer pessoa que desejasse criá-la e transformá-la em um escravo. Legalmente, esse direito durou até o século IV depois de Cristo, mas informalmente o infanticídio e o abandono eram práticas comuns até o final da Idade Média. Não, até hoje. Até hoje, o infanticídio e o abandono são práticas comuns, por mais que poucas notícias cheguem aí à mídia como um todo. Pessoal, alguém gostaria aqui de comentar algo sobre o que nós falamos até hoje, sobre essa introdução ao direito da criança e do adolescente? Alguém aí que mora na sua cidade e tem conhecimento da atuação do Conselho Municipal da Criança? Alguém que tem conhecimento de projetos sociais destinados às crianças? Alguém poderia contribuir com essas informações? Professor, boa noite. Boa noite. Marlon, está falando? Oi, Marlon. Boa noite. Eu participei do Conselho da Criança, não foi exatamente como conselheiro, mas foi como administrador do Fundo Municipal, né? Que é aquela verba que o senhor falou, que ela é destinada exclusivamente para política voltada para crianças e adolescentes. Eu fiquei 7 anos e meio
mais ou menos, administrando esse fundo. E é aquilo que você falou mesmo, o dinheiro só pode ser gasto quando tem deliberação do conselho, né? Todas as despesas, elas levam atrás da nota de empenho a ata que foi deliberada, é bem sério mesmo. Inclusive, eles fazem campanhas para que... Eles fazem assim, a gente fazia, agora eu deixei lá, eles fazem campanhas para que as pessoas doem uma parte do imposto de renda para ser destinada para esse fundo. E ele é 100% voltado para políticas da criança e do adolescente. Ô Marlon, explica para nós um pouquinho, de uma forma mais técnica, porque você até viveu isso por tanto tempo. Por exemplo, você foi administrador do fundo de Fernandópolis, é isso? Isso, exatamente. Para as pessoas terem uma ideia do montante desse valor, você poderia mais ou menos dar uma noção para que nós possamos saber o quanto é de fato esse recurso destinado exclusivamente para as crianças e adolescentes? Só para a gente ter uma ideia. Posso, até porque é uma informação pública, né? Ela está disponível Sim. lá no portal da Transparência. Em média, o fundo recebe anualmente R$ 160 mil, mais ou menos, né? Um ano mais, outro menos, da Receita Federal. Isso assim, das doações que são feitas até o dia 31 de março, né? E depois no final do ano tem aquela situação das pessoas que já preveem o tanto de imposto que vai pagar, né? Então aí ela recebe aí fica em torno dos R$ 200 mil por ano, né? Se nós dividirmos aí pela quantidade de meses, para Fernandópolis não seria um valor tão alto. Não seria. A gente tem assim, aqui a gente tem uma certa deficiência pela questão da publicidade, e essa questão da pandemia também agravou, porque não pode mais fazer eventos públicos, né? Então, assim, teve essa questão, sim. Mas comparado com Rio Preto, essas cidades maiores aí, a arrecadação é bem significativa. Maravilha. Marlon, muito obrigado pela sua participação. É extremamente importante, olha como é enriquecedor, né, trazer essa experiência pessoal, essa experiência profissional de um assunto que nós estamos estudando, de um assunto que é comum a todos nós e muita gente não tem noção de que existe, de como funciona, de quanto é rigoroso, então, a aplicação dessas verbas destinadas às crianças e adolescentes. Inclusive, a Promotoria da Infância às vezes pede prestação de conta dessa verba, né? Outra coisa também que eu achei bastante interessante é que normalmente uma verba pública ela é debatida entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, né? Sim. Ou seja, prefeito e vereadores eles resolvem a finalidade de destinação de recurso público. Para essa verba da criança, ela é debatida com o Poder Legislativo, porque ela depende de lei, né? Precisa ter uma lei autorizando o gasto, né? Porém, quem faz toda a previsão para que seja remetido a proposta para a Câmara Municipal são os conselheiros. Que fazem parte da sociedade civil também, né? Exatamente. Eu acho importante porque, assim, são pessoas que estão ali na linha de frente, né? Eles estão detectando criança com problema com usuários de droga, trabalho infantil, e, assim, é bem minucioso. Então, assim, é a sociedade que fala assim, ó, a gente tá com essa demanda, senhores vereadores, aprovem ou não aprovem, né? Aqui eu nunca vi. Os conselheiros, né? Exatamente, os conselheiros. Aqui em Fernandópolis eu nunca vi a Câmara rejeitar nenhuma situação dessa. Até porque se confia bastante nesses conselheiros, porque assim, eles fazem o trabalho de chão mesmo. Sim, é extremamente importante isso. Né? Se nós somarmos a atuação do Conselho Municipal, a atuação do Conselho Tutelar, a própria atuação do Ministério Público e a sociedade civil assumindo a sua responsabilidade, né, com certeza muitas ações são importantes. Eu falo sociedade civil, por exemplo, porque eu vejo a dedicação, né, de muitas pessoas. Vou dar um exemplo só, mas existem vários.
por exemplo, a casa aí Maria João de Deus em Fernandópolis, né? Como existem pessoas dedicadas às crianças e os adolescentes que ali são acompanhados, que ali são acolhidos, né? Eu Sim. recebo toda semana o pessoal vendendo pão, vendendo torta, vendendo bolo, né? Professores da própria Universidade do Brasil, vou citar aqui o professor Douglas, né? Que é da área lá de agronomia, que tem um trabalho lá, uma horta fantástica lá dentro, né? Projeto social como capoeira, né? Acolhimento das mães, eu mesmo já fui convidado para dar palestra lá no Dia das Mulheres para as mães. Então, assim, existem, eu estou citando só esse exemplo, mas existem N exemplos que eu acabei participando aí em Fernandópolis de programas sociais, e esse foi um que me marcou muito por ver a necessidade daquelas crianças ali que precisam estar ali para poder comer muitas vezes. Sim, e as entidades, porque elas atingem bem essa finalidade, porque é, a missão da entidade do terceiro setor, né, que a gente chama ele de terceiro setor, Sim. é exatamente não ficar dependendo 100% do dinheiro público. Por quê? Porque o dinheiro público, se for para fazer dessa forma, a prefeitura pega as entidades e vai ela tomar conta de tudo. Só que ela não tem recurso financeiro, não tem recurso de pessoal para tomar conta de 100%. Então, o que, que acontece? As entidades elas vão para cima, elas fazem quermesse, elas fazem, vende cachorro quente, porque as Pizza. despesas, pizza, as despesas delas ali, elas se autofinanciam, né? Por exemplo, telefone, energia, água, despesa com pessoal, elas mesmas se financiam, e o setor público só auxilia no financiamento de projetos. Né? Por exemplo, ela chega, apresenta um projeto maior, né, que é o projeto de acolhimento, Sim. e aí o setor público financia esse determinado projeto. Então, assim, as entidades elas fazem um papel muito importante. Nessa pandemia, assim, eu vi situações de lideranças de entidade indo para a rua de máscara, se expondo ao risco para pegar alimento e doar para essas crianças. Ou seja, eles não ficam ali só em cima do dinheiro público, manda recurso, manda recurso. Eles têm essa autonomia de alta administração, eu acho muito interessante. E assumir essa responsabilidade, essa doação de tempo, essa doação de vida, né? Em prol de tornar a vida dessas crianças talvez um pouco menos difícil. Não vou nem tornar boa, mas tornar um pouco menos difícil a vida dessas crianças. Isso. Pessoal, obrigado, Marlon, mais uma vez pela sua participação. Opa. Pessoal, mais alguma experiência importante aí que vocês gostariam de compartilhar? Às vezes nós temos professoras da rede municipal de ensino, às vezes nós temos conselheiros tutelares. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma experiência a respeito dessa interação, dessa garantia de direitos das crianças e dos adolescentes? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida, na verdade, mas não é com relação ao Estatuto da Criança e Adolescente, é com relação ao Estatuto do Idoso, que nós correto. vimos. Pode perguntar, vamos aproveitar o momento. Então, eu sou estagiária na delegacia aqui da cidade. Sim, E apareceu um caso hoje, uma moça de um conselho, eu não sei explicar exatamente de que conselho ela faz parte, com um idoso. deve ser do Conselho Municipal do Idoso, porque também existe. Então, provavelmente é esse. Sim, Esse idoso, ele estava morando na rua, e só que ele tem casa, ele tem moradia, tudo bonitinho. Só que ele estava alegando que ele não queria voltar para casa porque ele estava sendo ameaçado. Os vizinhos tinham tentado entrar na casa dele. Contou para o delegado assim o que estava acontecendo. certo. O delegado mandou os investigadores irem ver, né, se o que ele estava falando era verdade, porque ele mudava muito a história e a gente ficou sabendo que ele consumia muito remédio. Sim. E no decorrer da investigação, na verdade, pelas câmeras dos vizinhos e conversa com a vizinhança do local onde é a casa dele, não parecia, né, não comprovou que o que ele estava dizendo era verdade. E, por fim, o delegado disse que pediria ao investigador para levar ele com a viatura até a casa dele, para garantir que ele ficaria seguro, etc. Mas esse idoso, ele se recusa a voltar para casa. Ele quer continuar na rua e se recusa a qualquer ajuda desse tipo, porque ele
alega que está sendo ameaçado, embora não tenha nenhum tipo de comprovação. Sim. E aí não teve o que fazer. Ele acabou saindo de lá, a conselheira não conseguiu fazer nada e ele falou que continuaria na rua. O que poderia ser feito para esse idoso? Aí é o seguinte detalhe. A partir do momento em que ele for capaz, nada pode ser feito. Ninguém pode impedir o outro de morar na rua. Infelizmente, esse ainda é um direito que ele tem. Mas o próprio comportamento dele, pelo que a doutora demonstra e diz aí, não parece o comportamento de uma pessoa capaz. Né? Parece o comportamento de uma pessoa que já tem distúrbios, seja em razão da senilidade, seja em razão do uso de remédios misturado com álcool, alguma coisa nesse sentido. É o que se percebe, né, pela fala. Ele cria essas ilusões de perseguição, né, de atritos. Às vezes ele é o motivador de todo esse atrito com os vizinhos, muitas vezes pode ser isso que tem acontecido, e aí é mais fácil ele culpar os outros do que assumir a própria responsabilidade. Então, assim, se ele for maior e capaz, se ele quiser ver na rua, tudo bem, vive na rua, não tem jeito. Agora, se ele demonstrar algum traço patológico de senilidade ou de inconsciência da realidade, ele pode ser institucionalizado, né? E aí precisa, logicamente, de uma ação do próprio Ministério Público para que ele seja institucionalizado, que ele seja inserido, então, numa casa de apoio, uma casa de longa permanência ali, né, num asilo, alguma coisa nesse sentido, no ILPI. Então, aí vai depender de uma atuação mais aprofundada de quem é responsável. Nesse caso, né, o Conselho do Idoso deveria fazer o quê? Já que não é questão de polícia, aciona o Ministério Público. Acionado o Ministério Público, esse idoso vai ser feito um processo de interdição, por exemplo. Se ele for interditado e não tiver nenhum parente que possa ser o curador dele, vão nomear o diretor, por exemplo, do asilo, entendeu? Assim, falando mais claramente. E aí pode ser que ele seja institucionalizado, ele seja medicado, tratado, acalmado, em razão desses traumas que ele deve ter vivido ou estar vivendo. Então, doutora, o próximo passo aí seria, nessa hipótese, acionar o Ministério Público. Entendi, professor. Realmente, ele não parece estar em sã consciência e também não tem nenhum familiar próximo. Aí é um processo de interdição pelo Ministério Público. Enquanto esse processo vá adiante, ele já pode ser institucionalizado para a própria segurança dele, entendeu? Onde ele vai ser medicado, onde ele vai ter alimentação, vai ter acesso à higiene, porque se viver na rua, né, pode ser que acabe aí sendo morto, atropelado, vai saber. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Professor, Oi. Outra situação também, pegando o gancho aí como que a Jade trouxe, nós temos também em Fernandópolis o Conselho do Idoso e o respectivo fundo também. Aí já tem-se a constatação que a mesma dificuldade que antes era encontrada só com criança, por exemplo, o pai sai para trabalhar, a criança fica desassistida. A gente já começa a ter na nossa região com relação aos idosos, porque a população está envelhecendo, né? A média de nascimento aí está cada vez mais baixa e os idosos precisam desse tipo de assistência também. É tipo a creche para o idoso, entendeu? Sim. E na verdade, aí é a questão dos projetos sociais. E eu falo assim, a gente consegue às vezes ver melhor em cidade pequena. Por exemplo, né, hoje de manhã, uma colega disse que lá em São João das Duas Pontes, por exemplo, tinha projetos sociais para as crianças. Tinha balé, aula de teatro, né, aula de música, aula de canto, escolinha de futebol. Né? Por exemplo, lá em Aspásia, até alguns anos atrás, o que nós tínhamos lá? Né, nós tínhamos o Centro de Convivência do Idoso, onde era dado curso, por exemplo, de bordado, onde era dado curso de fazer compota, doces, né, de corte e costura, para aqueles que quisessem, marcenaria para os idosos, né, tem lá a piscina comunitária para que eles pudessem fazer a hidroterapia, né, e o idoso que morava sozinho, ele tinha direito a tomar o café da manhã no Centro de Convivência do Idoso, na hora do almoço ele buscava a marmitinha dele e já levava da janta, para aquele idoso que morava sozinho, entendeu? Então, ou seja, são ações que, como eu digo, na cidade grande, logicamente, às vezes a quantidade de recursos e a demanda, isso talvez fique mais difícil de perceber.
Mas em cidades pequenas, a gente consegue observar ações muito concretas, né? Tanto para o acolhimento desses idosos, como também, né, como eu disse, para dar atividade às crianças. Porque vocês imaginem esse momento de pandemia, onde os pais tiveram que assumir a responsabilidade pela educação dos filhos, onde os pais tiveram que assumir a responsabilidade pela atividade física dos filhos. Né? Porque o que eu falo, deixar o moleque, a menina sentada no sofá o dia inteiro no celular é fácil. Agora, garantir que ele estude, garantir que ele aprenda, garantir que ele tenha uma atividade física importante. Ou seja, né? E para aquele pai que estava acostumado, para aquela mãe que estava acostumada a sair cedo, chegar de noite e às vezes nem conviver com o filho. Então, nesse momento aí do maior contato pessoal entre pais, filhos e toda a família como um todo, com certeza muitos conflitos foram gerados por isso também. Essa adaptação não foi fácil para a maioria das pessoas, como não está sendo ainda. Só que as crianças sofrem mais. A minha filha até hoje ela passa na frente da escola e ela pergunta: olha, pai, essa vai ser a minha escola nova, né? E os meus amigos? Então, ou seja, e vai fazer 2 anos que ela não vai para a escola, né? Ou seja, ano passado, quando começou a apertar a pandemia, já não foi mais. Esse ano não foi ainda. Se tudo der certo, vai no começo do ano que vem. Porque enquanto nós pudermos, eu vou evitar de mandar ela para a escolinha. Não é obrigatório ainda no caso dela, ela não completou 4 anos, mas o ano que vem é obrigatório que ela vá para a escola. Então, ou seja, aí é onde nós temos essa questão, ou seja, aí é onde nós temos que pensar nessa proteção, ou seja, com que adaptação essa criança vai voltar para a escola, né? Com que evolução educacional essa criança vai voltar para a escola? Com que convivência social essa criança vai voltar para a escola? Então, assim, são situações extremamente excepcionais, né? Eu digo que o sonho da Diana, próximo à vontade dela que eu tenho que realizar, é levá-la para o shopping. Porque ela está na vontade de ir para o shopping, de ir para os brinquedos, de passear, que ela não se aguenta. Mas nós estamos evitando, por essa questão toda da pandemia. Então nós não fomos. Mas ela sonha em ir para o shopping, para vocês terem uma ideia, né? Como diz a minha esposa, eu já tenho que preparar a poupança aí, porque a hora que crescer, já viu, né? Então, pessoal, são essas situações que dependem dessa atuação social. Mais alguém, pessoal? Alguma manifestação, alguma pergunta? Pessoal, sendo assim, então agora eu vou abrir o sistema, tá, da faculdade, e a nossa chamada a partir de hoje ela é nominal, tá? Eu vou chamar nome por nome. Aqueles que puderem respondam o microfone, aqueles que não puderem escrevam no chat. Se não conseguir nenhuma coisa nem outra, os colegas aí me avisem, percebam que o colega está na sala, me ajudem na identificação. Quem estiver na sala não puder fazer uma coisa nem outra, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá? O meu número é 997268923. Manda mensagem no WhatsApp, tá? Eu peço que vocês aguardem o momento em que eu chamar o nome. Não comecem a escrever o nome no chat, não, por favor. Aguarda a vez de vocês. Assim que eu chamar o seu nome, você escreva seu nome no chat, é por ordem alfabética, tá? Então aguardem, não precisa pressa, ainda está cedo, tem tempo aqui para fazer a chamada tranquilos. Então aguardem aí, não vamos escrever o nome, não eu perco o rumo depois. Calma aí. Professor, mas só uma pergunta. O senhor vai fazer a chamada, mas aí quem tiver aqui, quem responder, não precisa pôr no chat, né? Não tem necessidade de pôr no chat, não. Só coloca lá quem não tiver microfone ou quem não quiser falar no microfone, tá bom? Porque a chamada está sendo feita direto no sistema da faculdade. Não precisa registrar isso em lugar nenhum. Então vamos lá. Amanda Estela. Presente. Muito obrigado. Ana Beatriz Naves. Presente. Muito obrigado. Arnaldo Santos. Presente. Muito obrigado. Daniele Cristina. Daniele Cristina. Daniele. Professor, o senhor pulou eu, a Brenda. Ô, Brenda, perdão, verdade. Brenda está aqui. Brenda Carvalho, então, está presente também. Perdão. Obrigada, professor. Eu que agradeço, desculpa aí. Daniele Cristina mais uma vez. Daniele Andréa.
Presente. Muito obrigado. Vamos aqui ainda. Flávio Lima. Flávio Lima. Franciele Eduarda. Presente. Muito obrigado. Gabriel Alves Pontes. Alô, doutor Gabriel. Gabriel Marques dos Santos. Gabriel Marques dos Santos. Gabriel Pereira Melo. Gabriel Rodrigues Vermelho. Gabriela Dourado. Levantou a mão, professor. Muito obrigado, doutora. Deixa eu verificar aqui. Opa, Gabriela, já vi aqui a sua manifestação. Obrigado. Gilcélia. Presente. Muito obrigado. Gisele Ferreira. Presente. Muito obrigado também. Gleison Santana. Presente. Muito obrigado. Guilherme de Souza. Deixa eu ver aqui, tem uma manifestação. Daniele Sintra está presente também. Obrigado, Daniele. Já vi aqui a sua manifestação. Deixa eu subir ali e tirar sua falta. Voltando aqui, então, à nossa chamada. Confirmando aqui. Gilcélia respondeu. Gisele Ferreira respondeu, só para eu confirmar? Respondeu, professor. Tá, joia. Gleison respondeu também, né? Me lembro. Guilherme Barbosa. Alô, doutor Guilherme. Guilherme Fávaro. Aqui, professor, estou presente. Muito obrigado. Guilherme Freitas. Alô, doutor Guilherme Freitas. Gustavo Martim. Presente. Muito obrigado. Henrique Massuia. Alô, doutor Henrique. Igor Bortoluso, perdão. Presente, professor. Muito obrigado. Igor Buzo. Presente, professor. Muito obrigado. Isabela Prioli. Presente. Muito obrigado. Jéssica Tessari. Presente. Muito obrigado. João Paulo de Souza. Presente. João Pedro Coelho. Presente. João Vitor Segantini. João Vitor, já vi aqui a sua manifestação. Muito obrigado. João Vitor Freitas. João Vitor Freitas presente também. José Carlos da Silva. Presente, professor. Boa noite. Muito obrigado, doutor. Júlia Cristiane. Presente. Muito obrigado. Júlia Adame. Presente, professor. Muito obrigado. Júlia Emanuele. Presente, professor. Muito obrigado. Júlia Polidoro. Alô, Júlia. Júlia Polidoro Niceto. Júlio Manuel. Presente. Muito obrigado. Clério. Presente, professor. Opa, obrigado. Lalesca. Lalesca Marielle. Lalesca Marielle.
Lalesca Rodrigues. Presente. Muito obrigado. Larissa Franco. Professor, eu não sei se ela chegou a falar com o senhor, ela estava tentando na primeira aula entrar e não estava conseguindo. Aí até ela veio conversar comigo, eu pedi para ela entrar em contato com o senhor direto. Tá joia, doutora. Obrigado por avisar. Imagina. Larissa Kitadani. Presente. Muito obrigado. Larissa Santos. Presente, professor. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Gabriel Alves. Ô, doutor Gabriel. Espera aí, vamos voltar lá então. O pessoal está entrando e saindo aqui. Espera aí, pessoal. Ó, então parei na Larissa Neves. Vamos lá, vamos voltar lá porque o Gabriel respondeu aqui. Gabriel Alves. Fica atento, pessoal. Senão vai e volta. Vamos lá. Gabriel Alves Pontes. Muito bem. Tirei a falta já, doutor. Vamos voltar lá nas Larissas. Larissa Santos. Larissa Santos está presente, professor. Muito obrigado. Já vou marcar aqui então. Leonardo de Souza. Leonardo de Souza, vamos ver aqui. Leonardo Murari. Presente, professor. Muito obrigado. Letícia Seco. Presente. Muito obrigado. Lincoln Henrique. Levantou a mão, professor. Oh, muito obrigado, doutora. Doutor Lincoln, vi aqui já a sua manifestação, muito obrigado. Lucas Oerrandro. Lucas. Lourdes Laiane. Alô, doutora Lourdes Laiane. Marcos Guilherme. Presente, professor. Muito obrigado. Marlon Delatim. Presente, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Mariane Gonçalves. Presente. Muito obrigado. Natália Cristina. Presente. Muito obrigado. Nayara Moraes. Presente. Muito obrigado. Nelson Carvalho. Presente, professor. Muito obrigado. Otávio Emanuel. Presente, professor. Muito obrigado. Paulo Alberto. Alô, doutor. Presente, professor. Opa, beleza, doutor. Felipe Sena. Alô, doutor Felipe Sena. Felipe Sena tá lá na outra turma. Tá assistindo aula lá na outra turma, lá no A. Tem que avisar ele. Rafaela Silva. Presente, professor. Muito obrigado. Roberta Farinazzi. Presente. Muito obrigado. Rodolfo Sumaio. Presente, professor. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Rogério Jacó. Presente. Muito obrigado. Samuel Ramos. Presente, professor. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Suzana de Souza. Alô, doutora Suzana. Thaís de Cássia. Presente, professor. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Tatiane Biagi. Presente, professor. Obrigado. Thaís Cristina. Eu concordo. Você poderia ter lidado melhor com as coisas. Ó, pode estar ligado. Vamos lá. Tá aqui, já vi, doutora Thaís, obrigado. Doutora Thaís Cristina tá aqui. Tatiane dos Santos. Presente. Muito obrigado. Tiago Oster. Presente, professor. Obrigado. Valdirene, nossa representante. Presente. Muito Presente, obrigado. professor. Vitória Bárbara. Alô, doutora Vitória Bárbara. Vitória de Lima. Presente. Muito obrigado. Vitória Rodrigues. Alô, doutora Vitória Rodrigues.
Vitor Emanuel. Vitória Santiche. Presente. Muito obrigado. Walter Filho. Presente, professor. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. E o Willey Marcos. Presente. Muito obrigado, doutor. Pessoal, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Professor, Oi. licença, desculpa interromper o senhor. É que meu nome não está na lista. Doutora, faça o seguinte. Me encaminhe agora um WhatsApp com seu nome, seu RA. Eu vou encaminhar para a secretaria para ver o que é que está acontecendo, tá bom? Tá bom, obrigada. Me manda agora que eu já vou mandar um e-mail agora à noite para eles. Professor, também vou te encaminhar, é o Wayne. O doutor também não tá? Não tô, professor. O Wayne Olivato não tá, né? Você não me chamou. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui de novo, doutor. Só um segundo. Que eu tinha colocado como salvo. Tá. Como é que é o nome? É o Wayne Olivato. Não, doutor, também não está. Pode me mandar agora a mensagem, tá bom? Tá bom, então, eu vou te encaminhar. Rodrigo Obrigado. Ferrari Brandão também não tá, professor. Também não, doutor. Pode mandar também. Não, tá joia. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém, você também, professor. Falou. Um abraço.